Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. Em sétimo lugar, hoje nós temos um artigo de minha autoria, A Corajosa Transformação de Sarah Winter. Esse artigo é uma compilação de passagens, de trechos das publicações que a Sarah Winter, que é uma conhecida jovem ativista do feminismo, ligada ao fêmea ucraniano até mais ou menos 2013, aquele tipo mais caricato de ativismo feminino que vai às ruas provocar com dizeres como veio ao mundo. Publicações que vão contra as posições que ela adotava até pouco tempo atrás. Disse, e ela mesma coloca, a partir do momento em que ela se tornou mãe, isso gerou modificações na sua conduta, na sua maneira de enxergar as próprias posições, as próprias causas, que vão contra o que pregam ainda as suas companheiras, as suas antigas companheiras. Então essa mudança de postura da Sarah Winter, seja qual for o motivo, enfim, não estamos aqui defendendo todas as suas ideias, encampando as bandeiras da Sarah Winter. Estamos apenas encorajando essa mudança de postura, que é uma mudança de postura em direção à civilidade, à humanidade, à convivência pacífica e tolerante entre pontos de vista diversos. Ela reconhecer que muitas das suas companheiras e ela mesma tinham atitudes intolerantes com o divergente, com o discordante, é um avanço sem dúvida nenhuma. Não interessam outras questões que possam estar envolvidas, como algumas pessoas têm levantado, inclusive comentando o texto. A mudança em si tem o seu valor, tem o seu mérito, e nós fazemos questão de encorajá-la, de estimulá-la e desejar que ela sirva de exemplo para outras pessoas em condição semelhante. Todo mundo pode mudar. Em sexto lugar, do nosso colaborador Rafael Holanda, o que foi de verdade a nossa monarquia? Ou a república deu mesmo certo? Rafael Holanda, mais um daqueles do nosso movimento que manifesta evidentes e confessadas simpatias pelo regime monárquico brasileiro, pela família real. Ele faz uma comparação entre a forma como as instituições se comportaram no período republicano, esse que nós estamos vivendo já com mais de 120 anos, e o período monárquico, sobretudo na época do Segundo Reinado, com Dom Pedro II, demonstrando as vantagens de um em relação ao outro e as desvantagens e propondo a questão: será que nós melhoramos com o golpe positivista de 1889? Ou não? Ou nos desencaminhamos? Essa é a pergunta que o Rafael lança e tenta defender seu ponto de vista na tentativa de respondê-la. Em quinto lugar, também do nosso colaborador fixo Jefferson Viana, a segunda parte da sua lista 10 indicações de leitura de liberais brasileiros. Essa série de 10 sugestões de leitura com autores de renome estão ali: Miguel Reale, Roberto Campos, Ubiratã Borges de Macedo e muitos outros nomes de relevo no nosso movimento, historicamente, e servem para enriquecer aí a nossa formação no campo do pensamento político e econômico. Então essa lista sugere e indica 10 livros de 10 autores expressivos que vale a pena serem consultados. Também uma segunda parte de um artigo longo de um delegado de polícia licenciado, Jaime Groff, que é pós-graduado em Direito também. Em quarto lugar, nós temos Por que a esquerda prefere o criminoso e demoniza a polícia? Aqui, sem deixar de reconhecer problemas na estrutura policial brasileira, o Groff critica o que seria uma agenda ideológica por parte das esquerdas de vilanizar a força policial e vitimizar ou até conferir ares heróicos ao banditismo. Com base em várias referências bibliográficas que ele consultou, ele desnuda essa estratégia ardilosa das esquerdas de vitimizar, de
criminalizar o agente da lei, vitimizar o seu infrator. Em terceiro lugar, do João César de Mello, lei anti-bullying e a cultura da dependência. Aqui o João César de Mello, como sempre antenado nos eventos, esse processo aqui na nossa republiqueta infeliz, em que sempre se tem uma péssima ideia para acrescentar à soma de loucuras que já estão em vigência, ele bombardeia a proposta de uma lei de combate sistemático ao bullying nas escolas, entre os estudantes, mas uma tentativa de o Estado se expandir e avançar para áreas onde, se já não é eficaz naquilo de que ele tem tentado dar conta, se é que de fato tenta, né, será ainda pior, será ainda mais ineficaz, e se infiltrará num meio onde já se está fabricando uma geração de mimizentos, uma geração de coitadistas que não sabem encarar realmente as circunstâncias da vida. Então essa é a denúncia que o João César faz nesse terceiro lugar. E em segundo lugar, também comentando os fatos da atualidade, mas dessa vez um fato positivo, aleluia, temos algo a comemorar, um artigo de minha autoria: voto impresso é vitória da democracia sobre o petismo de Dias Toffoli. Nosso presidente do TSE, Dias Toffoli, como alguns devem saber, em entrevista recente para o programa Canal Livre da TV Bandeirantes, disse que o nosso sistema de urnas eletrônicas é muito mais confiável do que o sistema eletrônico da NASA, né? Quer dizer, nós estamos na vanguarda tecnológica no processo eleitoral. Fazemos inveja às nações desenvolvidas que ainda adotam a impressão do voto. Essa palhaçada cai por terra, não condiz com a vontade da maioria da população brasileira, que deseja o impresso para ter acesso a algo que confira maior credibilidade ao seu voto, a confiança que deposita ou deseja poder depositar no sistema eleitoral. Isso triunfou em votação, está aí aprovado para as próximas eleições a volta do voto impresso, conjugado com a urna eletrônica. Para desgosto desses ufanistas bobocas que acham que porque é eletrônico, é informatizado, nós estamos à frente, nós estamos em superioridade em relação aos outros precavidos, que depositam a sua confiança num sistema mais amplo, com outras possibilidades, com outras portas de auditoria, de conferência. Foi uma das boas notícias que nós tivemos essa semana. Uma outra que repercutiu bastante em artigos no nosso site, nenhum deles entrou na nossa lista do Flash, mas foram também bastante acessados, que foi a eleição na Argentina de um candidato que afronta tanto o peronismo ligado ao bolivarianismo continental da família Kirchner, que tinha o seu candidato Scioli, quanto os radicais social-democratas, que são a outra força política de peso no país. Elegeu-se, em vez disso, um candidato com uma plataforma, com um discurso de viés liberal, privatista, que já afirma que vai reivindicar o banimento da Venezuela do Mercosul, mandando um recado direto ao regime tirânico que se instalou naquele país vizinho, que é o Maurício Macri, do Partido Proposta Republicana. Essa foi uma boa notícia que nos anima, enquanto latino-americanos, trazendo perspectivas que podem ser boas para um futuro próximo, a médio ou curto prazo. E em primeiro lugar, mais um artigo antenado na atualidade. João César de Mello aparece com rompimento das barragens. Por que ninguém será punido? Foi motivo de comentários nessa semana que passou a ideia de que o fato de haver uma empresa privada, a Vale, a Samarco Mineradora, por trás dos trabalhos em Minas Gerais, em Mariana, e o desastre do rompimento das barragens seria culpa do capitalismo, culpa do liberalismo. E aqui, procurando desconstruir esse raciocínio forçadíssimo e imbecil, que ignora, por exemplo, uma série de acidentes e problemas que acontecem em decorrência
do trabalho das chamadas empresas estatais, do Estado empresário, que se quer invadindo uma seara que não lhe diz respeito, ele mostra no seu artigo que existe uma presença forte, inclusive no campo das ações do governo nas empresas referidas, que o governo do PT retomou uma boa parte do controle sobre as ações da Vale, além da fiscalização do Estado, que tem a sua parte de responsabilidade ali no que aconteceu. Então, não é aceitável que por interesses menores os nossos amigos socialistas, petistas e estatistas politizem esse desastre para tentar apontar o dedo contra a privatização, contra o mercado, como sendo culpado por essa tragédia. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente na nossa página do Facebook, a relação dos links vai estar disponível aqui em cima. Se vocês estiverem acessando no nosso canal de vídeo no YouTube, a relação vai estar disponível aqui embaixo. Nós estaremos de volta na próxima semana, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.